Tá, então agora nós vamos discutir um pouquinho a solução para multiplicação de matrizes. A primeira coisa importante aqui vai ser entender como é que eu vou... Quero mesclar isso aqui. Isso. Entender como é que eu vou montar essa lógica aqui. Então, olha só. Primeiro passo é entender a lógica. Como é que eu vou organizar a minha solução. Então, a multiplicação de matrizes segue algumas regras. E eu não vou entrar em detalhe dessas regras, mas para multiplicar duas matrizes, um exemplo, uma matriz 2 por 2 pode ser multiplicada por outra matriz 2 por 2. Como é que funciona essa multiplicação? Se eu tiver uma matriz 2 por 2A e quiser multiplicar ela pela essa matriz 2 por 2B, eu vou gerar uma matriz 2 por 2C, onde eu vou encontrar esses elementos. O que eu vou fazer aqui é descrever qual que é a ordem para mostrar a lógica, que exemplifica o esquema de cálculo, e a partir dessa lógica a gente vai criar o código. Então a primeira coisa é, como é que eu encontro o elemento x da matriz resultante C? O elemento x vai ser o elemento da matriz A na posição 0, 0, vezes o elemento da matriz B na posição 0, 0. Na verdade, a lógica é, eu fixo a linha e fixo a coluna. Então eu vou fixar essa linha e vou fixar essa coluna. Certo? Vou multiplicar o elemento por elemento, elemento por elemento e somar o resultado. Então eu multiplico lá ó, o elemento A, isso aqui, o resultado disso aqui, que vou colocar entre parênteses, eu vou somar com quem? Com matriz A, 0, 1, linha 0, coluna 1, esse elemento aqui, com vezes o elemento da matriz B, 1, 0. Linha 1, coluna 0. O resultado dessas multiplicações somados vão gerar o elemento x. E assim, os outros também. Então, como é que eu vou encontrar agora? Eu achei o x. Como é que eu vou achar o w? Ó, aqui é linha, coluna. Aqui é o quê? Primeira linha, mas segunda coluna. Então, vamos achar agora esse elemento aqui, ó. Encontrar o elemento y, certo? Então, o elemento y vai ser igual a matriz. Ó, aqui eu não posso dar setinha, não, porque eu estou na célula. Matriz A. Como é que vai ser as coordenadas aqui, então? 0, 0, vezes a matriz B na coordenada 0, 1. É isso? É isso? Não. É isso não. É linha 0, matriz A 0, 0, B de 0, 1. Foi isso que eu tinha feito? Ah, então eu tô ficando doido. Eu tô doido e não preocupa não. Vou dar um espaço aqui só para ficar alinhado com a expressão de cima igualzinho. Aqui também vou dar um espaço. Isso aqui eu vou somar com matriz A 0, 1 vezes matriz B, o quê? 1, 1. Tá certo? Então aqui, ó, eu achei o elemento Y. Queria ficar alinhadinho, pô. Aí. Pra gente poder enxergar. Mas não assim, deu um desalinhadinho. Porque essa fonte, ela não é monoespaçada, não. Os caracteres diferentes podem ocupar espaços diferentes. Aí, por isso, o 1, ele ocupa um espaço menor que o 0. Se eu colocasse um 0 aqui, ó, ele alinhava, tá vendo? Ela não é monoespaçada. Tem fonte monoespaçada. Acho que o Verdana é monoespaçada. Aí, ó. Ficou, né? Depois eu tento outra. Mas, por enquanto, tá
factível aqui. Então, olha só, encontrei o elemento x, encontrei o elemento y, vamos encontrar o elemento w. Como é que eu encontro o elemento w? W eu não vou selecionar a primeira linha aqui não, né? Eu vou selecionar a segunda linha e a primeira coluna. O y está errado? Ué. Linha 1, coluna 1. Não, meu querido. Vou voltar para você aqui, ó. Vamos lá. Tô com uma dúvida aqui, vamos voltar. Calma, vamos voltar. Vamos voltar. Calma, que aí você... Eu tenho que encontrar o elemento y. Como é que eu encontro o elemento y? Eu fixo a primeira linha e fixo a segunda coluna. Certo? É assim que eu acho o elemento y. Como é que eu faço as multiplicações? Eu vou multiplicar esse elemento aqui por esse elemento aqui. Então, esse elemento aqui é quem? A de 0, 0 vezes B de 0, 1. Essa parte aqui, começo. Tá? Agora eu vou pegar o amarelo. A de 0, 1 vezes B de 1. Aí, o resultado dessa operação eu acho y. Certo? Mas é importante entender. Então, agora eu vou tirar a seleção aqui das minhas colunas. E quero encontrar o elemento W. Como é que eu encontro o elemento W? Eu fixo a segunda linha e a primeira coluna. Tá certo? Então, vamos para a lógica dele. O W, posso aproveitar isso aqui, ó, e editar. Vai ser bom. O W vai ser quem? O A de 1, 0. A de 1, 0 vezes B de 0, 0. Não é isso? A de 1, 0 vezes B de 0, 0. Tá certo. E aqui, o segundo elemento é o A de 1, 1 vezes B de 1, 1, 1, 0. Então tá certo, né? Que é o W. Vamos alinhar ele. Vai ficar mais fácil, né? Só pegar verdana aqui. Aí, ó. Vamos ver se eu ponho outra fonte aqui que é nome espaçado. Arial, é? Não sei. Não. Times também não é. Tinha que arrumar uma mão espaçada. É feio, mas é mano espaçado. Não, mas ela continua com tamanhos diferentes. Hã? Qual que você falou? Não entendi. Não é, não. Vou achar uma fonte monospaçada aqui. Vou dar um exemplo aqui que eu só quero um exemplo de fonte monospaçada. Mônaco. Não. Vamos ver se eu acho uma dessas aqui. É monospaçada. Tá no negrito. Não é a melhor fonte do mundo, mas é monospaçada. Vocês vão entender por que eu vou colocar na fonte monospaçada já já. Por que eu quero ter essa visão aqui alinhada. Tá certo? Então vamos achar agora o último, que é o Z. Vou pôr laranjinha aqui pra gente não ter que apagar o outro. O Z, como é que eu vou achar o Z? É segunda linha, segunda coluna. Certo? A laranjinha para achar o Z. O branquinho aqui pra gente não ter dúvida e não misturar as bolas.
Eu vou copiar um aqui. Como é que vai ser o Z? Primeiro elemento é o A de 1, 0, vezes B de 0, 1. Não é isso? É ou não? A de 1, 0 vezes B de 0, 1. A laranjinha. É ou não é? Depois, o A de 1, 1 vezes B de 1, 1. Certo? Então aqui eu encontrei, não é o W, esse cara aqui é o Z. Tá. Vou salvar isso aqui. Pode ser que... vai ser útil. Ah? Um pouco maior. Agora, olha só, gente. Presta atenção. A gente tem que analisar como algumas variáveis vão se comportar. Porque para indexar a matriz, eu vou utilizar contadores, concorda? Então, para executar a multiplicação da matriz 2 por 2, eu vou executar essa lógica. Tá. Então, vamos começar a escrever o código ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a declaração das matrizes. São matrizes de inteiros, correto? Então, eu vou ter aqui, ó, int. Como é que declara a matriz? 2 colchete, 1 colchete. Tá gravando. Espero que esteja. Tá gravando. 2 colchetes? Sim. É assim que declara a matriz? É ou não é? A. Aqui, ó, nosso depurador aqui, ó. A, B e C. Então, vou criar a matriz A. Vou criar a matriz B e C. Olha só, é possível atribuir valor direto à matriz? Sem ter que fazer um cálculo muito complexo, fazer uma lógica com 2 laços, em vez de ter que pedir para o usuário, porque a nossa preocupação é multiplicar. Inserir valor na matriz não é difícil. Como é que eu posso atribuir valor direto para a matriz? Como é que eu poderia? Não posso. Bem lembrado. Então vamos retomar aqui. Primeira coisa que eu estou fazendo é o seguinte: o importante é a lógica do cálculo de multiplicação e não como atribuir valores para uma matriz. Isso não é uma tarefa vencida. Até porque quando a gente for discutir aqui a saída de dados, basicamente é a mesma lógica. Então aqui a gente declarou duas matrizes e já inicializou ela com valores. Se vocês perceberem aqui, ó, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Inicializei com os valores do exemplo que a gente fez lá. E declaramos a matriz C, também vai ser 2 por 2, que vai receber o resultado. A gente ainda não fez o cálculo dela. Aí agora o que a gente vai fazer? A lógica. Então, primeira coisa, vou declarar duas variáveis aqui, chama ela de tanlinha, vai ser 2, int, tancoluna. Também vai ser 2. A priori eu vou fazer a multiplicação 2 por 2. Ainda vou deixar alguma parte de desafio, porque para multiplicar genericamente, o código que eu vou entregar aqui, ele não vai fazer para qualquer situação ainda não. Vamos precisar fazer alguma adaptação para poder fazer 3 por 3, 4 por 4, ou qualquer dimensão. Multiplicável, né? Porque tem a regra de uma matriz que é ou não, que eu posso ou não realizar a multiplicação entre elas. Então, olha só, eu tenho tanlinha. Tá certo. Tanlinha e tancoluna. Então, vamos fazer o C com 0, começando com 0. C menor, tancoluna, C++. Se eu fizer isso aqui, olha só, eu consigo percorrer uma matriz com essa lógica, certo? Percorro ela em linha e coluna. Só que se eu fizer só com essa estrutura, se vocês perceberem, eu tenho L e C. E como é que é a variação do L e do C? Isso aqui é importante para a gente entender. Ó. System.out.println. Olha só. Linha igual mais L
mais coluna igual mais C. Se vocês deram uma olhada aqui, o que eu vou fazer é imprimir a linha e coluna na tela. Só para a gente ver como é que o L e o C estão variando. Então tá lá, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Certo? Só com duas variáveis variando, eu não consigo representar a situação dessas variações aqui. Na verdade, o laço de repetição, para poder representar a multiplicação, ele vai contemplar só a primeira parte desse bloco aqui. Ó. Ele vai contemplar isso aqui. É como se a primeira execução do laço fizesse isso para o valor 00 da matriz resultante. Depois ele vai fazer isso para o valor 00 da matriz resultante somado. Depois eu vou fazer essa primeira etapa, a segunda. Então, a cada iteração eu vou executar um bloco. Então, eu preciso de ter um terceiro laço, que é o laço que vai poder controlar as somas. Então, eu tenho que ter um terceiro laço. Então, o terceiro laço vai entrar aqui, ó. For int, eu vou chamar ele de i menor. Aí que entra a charada. Se é menor que o tamanho da linha ou o tamanho da coluna. A princípio aqui eu vou pôr 2. Mas aí para tornar ele genérico para qualquer ordem de matriz é onde você vai ter que pensar nesse controle desse i aqui. Tá certo? Que eu não vou entregar ele agora. Bom, vamos imprimir o i também então. Já que eu imprimi linha e coluna, vamos imprimir valor de i. Vamos ver o comportamento aqui, ó. Olha lá. Como é que ficou aqui agora? Se eu jogo isso aqui para cá. Dá. Mais ou menos, mais deu. Dá para mesclar todo mundo aqui, fica mais visível. Não ficou legal não. Tá dando para ler, né? Linha, coluna e i, né? Então, olha só. Eu tenho que representar esse primeiro cenário aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui no tentativa-erro. O que é isso? Eu vou organizando a minha estrutura para conseguir representar esses cenários. Então, uma coisa que eu já dei a dica é que aquele laço, ele vai controlar o C. Então, eu tenho que fazer duas iterações para o C. Então, na verdade, aqui no C, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar que o C, a matriz C minúsculo? Não, C maiúsculo. A matriz C, essa é complexa. Você vai ter que fazer o chinesinho e executar passo a passo. Não tem jeito, não. Tá? Quem tava, principalmente se a gente ainda estava com algumas dúvidas em laço, em vetor, você vai ver a matriz assim, sem praticar, fica impossível. Então, assim, se alguém está ficando assustado com a explicação, tem que pegar e praticar mais o que antecede a matriz para depois ir mexer com a matriz. Tá? O vetor tem que estar cristalino na sua cabeça, o entendimento de vetor, pra você começar a mexer com a matriz. Senão, não sai do lugar. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Quem vai controlar minha matriz C é o LC. Então, eu vou preencher a matriz C de linha, L minúsculo, né? Linha coluna. Como é que eu vou preencher esse cara? Eu vou preencher com o resultado de uma operação. Se você pegar aqui, ó, eu primeiro tenho que fazer essa operação e depois essa, não é? Um negócio importante é, de repente, inicializar a matriz C com um valor, para garantir que eu não vou somar nenhum valor inválido. Lembra quando eu faço soma e começo com 0 para garantir um valor? Eu vou garantir um valor da matriz C com 0 também. Só vou garantir que a matriz C vai começar com 0. Opa. Empolgou. Com vírgula e com 0 aqui. O que eu vou falar é o seguinte, eu sempre vou falar que a matriz C vai receber ela própria mais alguma coisa. Então essa soma aqui, ó, eu vou fazer nessa jogadinha. Eu primeiro vou atribuir esse cálculo, e aí eu vou falar que o resultado desse cálculo vai receber ele mesmo mais o resultado desse cálculo aqui, que é a segunda parte. Então o primeiro cálculo aqui, ó, posso até copiar aqui, ó, já que eu defini mais ou menos uma codificação, eu vou falar aqui, ó, A de 0
Só que aí entra um detalhe, né? Primeiro aqui que está errado. Na verdade, entra o detalhe, que eu não vou pôr fixo. Eu tenho que pôr isso aqui em função de variável. Deixa eu só dar um pause para a gente poder. Então, olha só. O que a gente tem? Geramos estas expressões que representam o cálculo de cada elemento. Só que, na verdade, no cálculo lá, ele vai ser quebrado. Eu vou fazer cada etapa. Então, olha só. Dessa maneira que foi segmentada aqui. Então, na verdade, o x ele vai ser calculado em duas interações desse laço menor. Então, olha só. A lógica de multiplicação ela segue essa ideia dessa linha comentada. E aí, o que eu fiz? Eu estou exibindo os valores de L e C para mostrar a organização. Então, eu estou exibindo aqui ó, L e I, e estou exibindo I e C. Quando eu mando rodar, só para exibir os valores dos índices, eu tenho essas linhas. Vamos pegar as duas primeiras linhas, que seria o cálculo do elemento X aqui. Ó. Então, eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Olha como é que eu faço o cálculo do x. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então, atende. Essa forma que eu montei os três laços e ordenei aqui os índices desses laços para poder apontar para os elementos. Mas aqui eu faço uma etapa da multiplicação, né? Eu faço primeiro essa etapa e depois essa etapa. Então eu faço 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 em duas iterações desse laço menor. Então como é que eu faço para calcular o C? Eu pego o C de LC, recebe ele próprio, porque foi todo ele inicializado com 0, mais esse elemento. Assim eu consigo executar essas duas linhas, uma em cada iteração, e acumular o valor guardando na posição certa. Olha o Y. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Depois 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Faz também. Com a cor menos gay aqui. Então eu consigo identificar em duas iterações. E eu vou ter, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então se eu usar o L, o I e o C, o L, o I e o C, fazendo essa soma no C para cada duas iterações desse laço, só que isso vai multiplicar duas matrizes 2 por 2, gerando uma matriz resultante 2 por 2. Tem como eu trabalhar para deixar esse código genérico ao ponto de multiplicar qualquer matriz de qualquer grandeza, com um detalhe, multiplicável, né? Que atendam requisitos de multiplicação. Matrizes quadradas, 2 por 2, 2 por 2 é multiplicável. Mas eu posso ter uma matriz que não é quadrada com uma matriz que não é quadrada e que podem ser multiplicadas. Então eu tenho que fazer um controle aqui para poder permitir não só a 2 por 2 e qualquer ordem, como também matrizes que não são quadradas. Porque tem a regrinha, que eu não vou falar agora, vocês vão ter que pesquisar, quem não sabe, para poder fazer. Porque o programa que vai me entregar, eu quero que, a princípio, eu pedi o 3x3, que é o que tem que entregar. Mas eu vou demandar um outro programa, que é o genérico. Multiplica qualquer matriz que seja multiplicável. Aí você vai ter que testar a ordem de grandeza. Então, o usuário, você quer inserir uma matriz? Quero. Qual que é a ordem dela, da matriz A? Aí você fala lá, 2 por 2, da B, 2 por 2. Preenche os valores e ele dá a resposta. Agora ele pode, põe a A, ele põe lá 2 por 2, põe a B, 3 por 3, o sistema não é multiplicável porque... Então, além de multiplicar, antes você vai ter que testar se a ordem de grandeza que ele está fornecendo permite a multiplicação. Tá. Para exibir o resultado da matriz C, o que eu tenho que fazer? Dois laços. Eu tenho que percorrer L e C. Certo? E como é que eu vou fazer isso aqui para exibir? Fazer a saída de dados. Saída de dados. Como é que eu faria essa saída? Deixa eu só ver aqui. Enviou tudo. Vamos lá. Como é que eu faria a saída de dados? Eu tenho que percorrer a matriz por completo, que é a matriz C. Então eu vou dar um comando aqui para exibir, que é o system out print, para exibir o valor da matriz. Então o valor da matriz é esse cara aqui, certo? E eu quebro a linha só aqui, para quebrar a linha, para mostrar o resultado da matriz C. Então se eu rodar, ele tem que mostrar 1, 2, 2, 1, que é a mesma matriz de origem. Porque quando eu multiplico uma matriz pela sua identidade, o resultado é a própria matriz. Tá ela aqui, Ficar mais bonitinho.
nós podemos fazer o seguinte, dar um espacinho aqui, a matriz resultante ficar um pouquinho mais bonitinha. Tá certo? Então, aqui eu só estou fazendo a saída, né? Um laço com o outro. O filé da multiplicação está aqui. E esse entendimento, a minha tentativa foi tentar esclarecer ele um pouco melhor, executando a multiplicação no dedo, mostrando como é que funciona, como é que ela é montada, porque aí você começa a perceber qual a lógica de índice que eu tenho que acessar. E, naturalmente, isso vai te sugerir ter um terceiro laço, porque é impossível conseguir variar os índices dessa forma sem um terceiro laço de repetição. Fazendo genérico, né? A questão é que com essa estrutura com 3 laços, vai ser possível, com algumas adaptações, adequações, multiplicar qualquer ordem de grandeza. Qualquer matriz com qualquer ordem. Vocês podem perceber que aqui está tudo dinâmico. Esse cara aqui não está. É isso? Esse cara é o que não está dinâmico. Tá certo?